Glória a Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, mais um Sábado Mission. Eu sou a pastora Thay, estou contigo aqui nesse canal todos os sábados, 7 horas da noite, nós temos um encontro com essa palavra, um encontro com o Senhor, descer níveis daquilo que é a marca do nosso envio. Então nós temos uma semana poderosa de falar sobre o Alfa e o Ômega, em um mês maravilhoso, mês de julho, de uma grande ressurreição. Ressuscitados, né? Sairemos ressuscitados e caminhando, nos movendo, deixando para trás aquilo que é o cenário da morte, deixando para trás aquilo que estava nos atando, aquilo que estava nos retendo, né? E sair adiante, que é a marca do caminho, a marca do nosso envio. Nascemos de novo, somos ressuscitados com Cristo Jesus para dar um testemunho. E esse testemunho precisa percorrer os ambientes, precisa percorrer a marca daquilo que o Senhor está colocando sobre a sua vida. Jerusalém, seja Samaria, seja Judéia, até os confins da terra. Deixa o Senhor mover a sua vida e o teu espírito, em nome de Jesus. Eu coloquei uma pergunta para hoje nós começarmos o nosso culto. O tema de hoje, o nosso foco é sobre o amor, né? A marca do envio, a marca dessa missão de um amor que vai até o fim, porque nós amamos, né? E só quem ama consegue mesmo ir até o fim. Só quem ama consegue preservar aquilo que recebeu. E eu quero falar hoje um pouco contigo sobre essa marca poderosa. Só que a minha primeira pergunta para você é: o que nos mantém na missão que fomos chamados? O que tem mantido a sua vida na posição hoje que você está? O que tem mantido a sua vida em continuar crendo e percorrendo a trajetória que o Senhor te entregou, a corrida que Ele te confiou? O que te mantém? O que te mantém são os mandamentos, o que te mantém são as ordenanças, o que te mantém são as companhias, o que te mantém são as conveniências. O que te mantém? Se você está caminhando na marca do envio do Senhor, você sabe que nenhuma dessas coisas tem o poder suficiente, força suficiente, verdade suficiente para nos manter na marca dessa trajetória até o fim. Por quê? Porque essas coisas elas podem ser abaladas, porque a aparência, né, que eu transmito a você pode não estar conectada com aquilo de fato está dentro de mim. Então, o que mantém as nossas vidas é aquilo que está dentro, a convicção que está dentro, a definição que o Senhor depositou dentro de nós. Então, hoje eu quero falar contigo sobre as marcas que nos mantém nessa trajetória, sobre as marcas desse amor, como ele é definido, né? E o porquê ele é essencial. Sem essa marca não há missão. E é muito louco porque eu lembro de uma conversa que eu tive com um líder e a gente tinha um ministério juntos, né? E ele sempre tinha assim muitas tarefas, muitas coisas. E quando a gente está à frente de um ministério, você também tem muitas frustrações por uma expectativa que você coloca, que as pessoas podem responder aquilo, que você pode dar como resultado, como as coisas podem se desdobrarem e acontecer. E muitas vezes essas coisas elas não acontecem, né? E você tem aquele desafio de superar o sentimento de uma frustração, que está mesmo aberto para que todos possam viver. A diferença você não ficar nesse cenário. E eu estava conversando com ele estava abrindo o coração, falando de uma frustração. E eu falei para ele, sabe o que acontece? É que nós aprendemos, né? Que o amor, eu tenho que entregá-lo como um delivery. Só que o amor não é um delivery. O amor, ele tem uma medida a cada um, né? O amor é a maneira que eu vou entregar, manifestar isso. E é muito louco, porque nós como mensageiros do Senhor temos a responsabilidade, né, de traduzir isso às pessoas pelo nosso serviço, por aquilo que é a marca do nosso cuidado, que são os cinco ministérios que o Senhor deixou. Ele deixou para uma edificação. O que está sendo edificado em nós? Que obra é essa? É uma obra de amor. Tudo que está sendo acrescentado, em tudo que estamos sendo instruídos, todo o cuidado que recebemos, toda a palavra que nos faz mesmo dar o próximo passo e romper com o cenário, tudo que os 5 ministérios têm a trazer à igreja é para edificar esse perfeito amor. Então não pense em você que você consegue fazer o amor
delivery. Não. O amor, ele tem uma precisão. Ele te pede tudo, né? E isso, quando você não consegue entender a marca desse amor, você vai cair em uma grande frustração. Você vai acabar duvidando de tantas coisas, porque não foi eficaz, porque não fez sentido, porque não foi correspondido. Mas quando você entende o amor, você entende que não precisa ter um retorno. Você não precisa de um feedback. É tão surreal, porque a palavra, ela começa desse evangelho, com o Pai amando o mundo de tal forma que entrega o teu próprio filho. Só que a palavra também, ela continua dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, não foi um amor correspondido. Não foi um envio que o remetente estava esperando. Ele rejeitou e ele mandou aquela encomenda embora. Só que se abriu, né, um acesso para todos aqueles que o aceitam, o receba. E essa é a marca que está sobre a nossa vida. Essa é a marca que nós vamos transmitir e essa é a marca que nós vamos viver. Se nos receberem, vão receber aquilo que nós carregamos. E o que nós carregamos? Nós carregamos a palavra de vida eterna. Por isso que a marca do envio é: você vai, você busca a pessoa de paz, você busca comunhão. Mas se aquela pessoa, ela não te receber, ela não te aceitar, ela não te hospedar, está tudo bem. Você sacode a poeira dos seus pés e você segue. Porque nós sempre vamos ter o próximo passo. Sempre vai ter a continuidade para que essa mensagem ela chegue aonde ela precisa chegar e gere o testemunho onde ela precisa gerar. Então não fique na frustração e não caia na frustração, porque a frustração é a maior intimidação, né, e interferência que o inferno pode gerar na sua vida, para que esse amor não chegue até o fim, para que essa mensagem não vá até o fim, para que fique só em você e você acha que a salvação ela já é suficiente. A graça é só o início de todas as coisas. A salvação que você recebeu é só o início de todas as coisas. Seja um discípulo de Cristo. Enxergue essa cruz. Renuncie à sua vida. Se esvazie de tudo. Tome a sua cruz e vai. A marca desse ir é a marca desse envio. Então hoje eu quero falar um pouco contigo sobre essa questão do Senhor ser esse alfa e ômega no nosso envio, né? E na quinta-feira eu preguei com o Raul uma palavra muito louca. Eu amo compartilhar o altar com o Raul, eu amo compartilhar as experiências com Deus com o Raul, porque isso vai fortalecendo tudo aquilo que a gente vive, né? Às vezes as pessoas, elas querem dividir: essa é minha família, aqui eu vivo com a minha experiência de casal, e ali, e não. Tudo é tudo. Assim como Deus está em tudo, as suas relações têm que permear todas as coisas. Porque isso é muito gostoso, você ter o sentimento desse desfrute, de você saber que você pode contar com essa pessoa em todas as experiências. Você pode abrir o seu coração, você pode compartilhar, e essa pessoa também, ela está entendendo nessa proporção, né? E na quinta a gente pregou junto sobre a marca do caminho, onde Jesus lava os pés dos discípulos, eles vão com os pés lavados e enxutos. E é muito louco porque um versículo me chamou muita atenção sobre a questão do amor de Jesus, né? Que é o versículo de João 13:1. Se você tem a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia, vamos ler juntos, grifa, coloca a marcação, a anotação, tudo que eu falo, tudo que qualquer pessoa possa falar para você sobre a palavra. Vai e confira. Porque a minha experiência, ela não é absoluta, você precisa ter a sua. Com a palavra, o Senhor se revelando a você, o Espírito trazendo essa marca de revelação, de manifestação. Então, abra sua Bíblia comigo em João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu lembro que quando eu li esse versículo, a minha cabeça explodiu. Sabe quando você sempre lê as coisas da palavra, mas tem um dia que é diferente? Tem uma parte daquele versículo que bate diferente. E bateu assim em mim, né? Sobre a questão de a marca desse amor de Jesus. Ele fala, amou-os até o fim, né? E eu coloquei, porque a marca de uma unidade é saber que toda a missão assumida e todo o resultado entregue está completando o que o Pai começou. E é muito louco, porque a gente começa a entender, se o Pai começou amando, como essa obra vai ser completa? Como ela vai terminar?
ela vai terminar com a mesma marca que ela começou, porque não tem uma variação, porque não tem uma condição que consiga entrar e penetrar nesse amor e modificá-lo. Não tem um cenário, uma circunstância que consiga modificar aquilo que é a essência desse resgate. Por isso, não deixe que coisa alguma interfira, né? E modifique, manipule a essência que você recebeu. Só sabe o preço de um resgate, né? Quem já foi resgatado. Só sabe o preço desse amor, desse ato que foi entregue, desse sacrifício que foi colocado, quem o recebeu. E essa é a marca das nossas vidas. A palavra vai falar em Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então é maravilhoso como a palavra, né, vai se completando e como o tempo todo tem a ênfase em obras completas. Não há nada que fique incompleto. Nada. Exatamente nada. E o Senhor, Ele está sinalizando o quê? Né? Que existem situações que a gente olha como incompleto e o inimigo nos deixa preso nessa morte de ter uma falta, de ter uma ausência, né? De ter uma negligência. Você não vive em um cenário de negligência. Por mais que alguém tenha te negligenciado, o Senhor nunca te deixou e Ele nunca deixará. Pelo contrário, Ele diz que Ele está aperfeiçoando a obra dEle. Significa que um aperfeiçoamento é como o trabalho de um artesão. Você já viu um artesão trabalhando? Ou algum artista trabalhando? Porque se ele é artista mesmo, ele vai ser extremamente cuidadoso com aquilo que ele está gerando. E é muito louco porque eu casei com um produtor musical, um técnico de som, Raul trabalha e ele escuta frequências assim absurdas, que pessoas normais não escutam. Eu e você, meros mortais, não escutamos. E ele, quando eu vejo ele produzindo, né? Ele vai escutando aquilo, ele vai tocando e todo dia mexe e modifica e faz aquilo. O Carlos Lucas com os livros dele e lê de novo e troca e ajusta, não sei o quê. Todos aquele que reconhece a preciosidade do que está sendo feito, que tem a visão do todo que quer ter obtido, tem uma precisão muito louca. E a marca do aperfeiçoamento é nós imaginarmos exatamente isso. É o próprio Deus, com o seu cuidado absurdo, completando todas as coisas, as mínimas coisas, aquilo que para mim e para você é um único detalhe. E eu sempre conto de uma experiência onde eu estava orando ao Senhor, falando que eu não tinha pedido aquilo, e Ele falou, e Ele me lembrou de um dia que eu orei por aquilo. E Ele falou assim, você pode se esquecer das orações que você faz, mas não tem nada que eu me esqueça. E isso me trouxe um conforto tão grande, porque só quem pode completar essa obra é aquele que começou. Só quem pode restaurar algo que houve uma manipulação e uma interferência, aquele que conhece o original. Por isso que ele é o alfa e o ômega. Ele estava no começo, ele esteve ali, ele está nesse aperfeiçoamento e ele estará à marca de uma eternidade. Ele vai completar todas as coisas até o fim, porque ele está em todos os processos, ele está em cada ciclo, em cada geração, ele está presente em cada testemunho, fazendo o quê? Acrescentando e aperfeiçoando, reconectando, restaurando, tirando toda a marca de inimizade. E essa é a marca maravilhosa do envio do Senhor sobre as nossas vidas. Eu e você não conhecemos o início de todas as coisas e o final, mas conhecemos aqueles que está em todas as coisas. Que a marca da nossa confiança no Senhor seja de entregar mesmo esses caminhos, de entregar mesmo essa missão, esse envio, a nossa família, a nossa casa, e pedir para que Ele nos instrua em todas essas coisas. E eu vou falar um pouco disso à frente, né? Convicção é muito louco, porque lá em Filipenses 1 começa 1:6, tendo por certo, que é a marca da convicção, né? Tenho por certo, exatamente, olha, eu sei que isso não vai mudar. Ele está completando todas as coisas. E a convicção é a marca que nós, como filhos, carregamos. Por quê? Porque Jesus carregava. Jesus é o Filho e nos introduziu dentro dessa filiação. Então, a convicção é a marca que só o Filho pode carregar. E se você é filho,
Amém por isso. Maravilhoso isso. Mas você vai ter que ter obras, você vai ter que ter um caminhar que manifeste, né, a marca dessa obra completa do Senhor, a marca completa do Pai, porque a missão do Filho é completar a obra do Pai. Por isso que Jesus, ele anuncia que amou eles até o fim. Ele estava juntando. Você vê que o Pai e o Filho estão o tempo todo juntos, desde o início da palavra, desde antes de todas as coisas serem formadas, eles sempre estiveram juntos. Então a marca dessa filiação na nossa vida é para trazer exatamente essa direção. Se estou caminhando, não caminho como cega. Se estou caminhando, não caminho um caminho de engano. Se estou caminhando, caminho para completar aquilo que o Pai começou. Essa é a marca da missão. Não é o que eu quero. Não é o que você quer. Não é o que é conveniente. Não é aquilo que me mandaram. Não é o que estão me influenciando. É aquilo que o Pai deseja completar. E eu quero ler essa passagem de João 5, do 17 ao 20, do João 5, do 17 ao 24. Porque Jesus, ele tinha reações que a religião não conseguia entender, compreender, aceitar, muito menos viver. Porque confundia todas as coisas. Ele caminhava e ele manifestava algo que ultrapassava o entendimento. Porque o nosso entendimento natural quer uma lógica humana, de que isso com isso faz sentido. Mas o mundo espiritual e o reino de Deus não é regido por uma lógica humana, onde a aparência rege todas essas coisas, e sim uma dinâmica, onde o testemunho gera todas as coisas. E Jesus, ele fala algo muito interessante, que hoje vai nos fazer mesmo receber essa consciência e caminhar de uma maneira diferente a marca do nosso envio. Porque lá em João 5, do 17 ao 24, diz assim: E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igual. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meu Deus, que palavra surreal! Porque sabe qual era a convicção do Filho? Que o Pai trabalhava e revelava suas obras. Que o Pai ressuscitava os mortos, vivificando com um novo espírito. Qual é a sua convicção? Se for algo totalmente diferente disso, se você achar que porque você é filho de Deus, você tem que ser preservado de todas as maldades e loucuras desse mundo, você está caminhando com uma mente errada, que não é a de Cristo. Porque não é o que está favorecendo certinho, bonito e maravilhoso que dá testemunho daquilo que você carrega. E é muito louco porque a palavra testemunho foi limitada àquilo que você pode adquirir. E não conquistar, adquirir. Aquilo que você pode ter posse. Aquilo que você pode segurar com as suas mãos. Aquilo que os seus olhos podem validar como bom, né? Então, ganhei uma casa, ganhei um carro, troquei de emprego. A gente limitou o testemunho somente a essas aquisições naturais,
somente essas aquisições humanas, de recursos e mais para mim sempre. Só que o Evangelho e a mente de Cristo não fala sobre isso. Você é filho quando você dá testemunho do Pai. Você é filho quando completa as obras do Pai. Você é filho quando mostra quem é o Pai. Você é filho quando revela isso. E é muito louco isso, meu Deus, porque se você recebe e vive essa filiação, você não vai precisar dar justificativas, porque nesse texto, Jesus estava sendo, interrogado, questionado, porque ele estava curando no sábado. E aí ele falou isso, eu tô trabalhando, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E os caras falaram assim, olha, além dele curar no sábado, como não bastasse ele curar no sábado, ele também tá dizendo que Deus é pai dele. É um louco. Vamos calar essa voz, vamos matar. E essa é a marca desse mundo. Quando eles não conseguem receber aquilo que é a marca de uma eternidade e de uma verdade, eles simplesmente abafam, eles simplesmente querem matar. Só que não podem matar quem já está morto. E a maior marca de uma manifestação de um filho de Deus é ele estar morto para si mesmo. Por quê? Porque ele recebeu o sacrifício. Mas eu vou falar mais disso logo. Vivemos de acordo com as nossas convicções. Ele fazia o que fazia porque estava convicto. Fazemos o que fazemos por uma convicção ou por uma conveniência? Fazemos o que fazemos por uma convicção ou porque alguém nos convenceu? Fazemos o que fazemos por uma convicção e por um amor, por ter convicção de quem nos chamou? Ou porque parece bom e eu tenho mais engajamento e visibilidade? O porquê você faz o que você faz? O porquê você está onde você está? O porquê você fala com essas pessoas da maneira que você fala? Isso é muito louco, são coisas que a gente precisa se questionar. A gente não pode entrar em um ativismo, pensar que a marca da nossa missão é essa vida vã, é vaidade. A missão não é uma vaidade, querido. A missão é a marca de um sacrifício o tempo todo. A missão é a marca de um amor surreal, manifesto o tempo todo. É quando você acha que não tem mais, que vem aquilo dentro de você e você manifesta. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. É quando você acha que você não tem, que o Pai se manifesta. Só que para isso você precisa continuar vendo. Porque aquele que vê o Pai faz as obras do Pai. Então você vê que o que está conectado com a sua mão, que é a manifestação e a materialização das coisas? Os seus olhos. O que você tem adorado? O que você tem visto? O que tem entrado e inspirado a sua vida? Que seja mesmo os montes altos, que seja mesmo os lugares altos, que seja mesmo os céus abertos, porque você vai ver o trabalho do Pai e você vai trabalhar também, incansavelmente se for necessário. Então, a marca do alfa e do ômega é ter a convicção de que do início ao fim teremos a presença daquele que faz e mostra como faremos também, daquele que se move e nos ensina a nos mover também. Que você hoje deixe o medo. O Senhor me chamou, mas eu não sei como fazer. Não dê desculpas para você mesmo. Não há desculpas no reino de Deus. Porque se você estiver vendo o Pai, você vai saber como fazer. Se você estiver vendo o movimento do Pai, você vai saber como se mover. Ore agora ao Espírito Santo, para que Ele revele a você o coração do Deus Pai. Eu tenho orado isso, Espírito, me mostra o coração do Deus Pai. Porque ouvir as pessoas que a gente ama é muito bom. Só que elas podem viver o engano. Nelas existe variação. Nela a dúvida ainda chega. Mas no Senhor não tem como mudar. Ele é eterno. Ele tem a visão completa dessa obra. E Ele vai trazer o próximo passo à sua vida, em nome de Jesus. Eu oro por você agora que está conectado com esse link. E sabe que é com você essa palavra. Sabe que é você que está vivendo essa aflição. Aflição por você amar o Senhor, mas não saber qual que é o próximo passo.
Em nome de Jesus, que você tenha agora a experiência com a visitação do Senhor, que os seus olhos agora sejam mesmo abertos, limpos de toda a escravidão, limpo mesmo de toda a religião, limpo de todo o condicionamento, para ver o Pai, eu não preciso de uma condição, fazer isso, matar isso para poder vê-lo. Não, eu só preciso chamar. Oh, chama agora a presença, chama agora esse nome, invoca o nome de Jesus, grita agora bem alto, Senhor Jesus, e enxergue esse céu, e ouça essa voz, e se mova com poder em nome de Jesus. E a convicção que eu transmito hoje é essa marca de crermos naquele que nos enviou, que Cristo é um com o Pai e nós somos um com Cristo, por isso também somos um com o Pai. Por essa unidade que existe, essa concordância que existe, né? Acessaremos e vamos manifestar sim, com poder, com vitória, com unção, a marca de amar até o fim. Eu posso amar até o fim pelas minhas próprias forças? Não. Você pode? Não. Mas se eu estiver em Cristo Jesus, porque Ele está no Pai, eu posso amar até o fim. Essa é a convicção que vai nos mover. Essa é a convicção agora que você vai caminhar em nome de Jesus. Se você é amado do Senhor, porque todo esse medo... Cesse agora essas vozes em nome de Jesus, toda voz de perturbação que vem sobre os seus ouvidos, trazendo medo, trazendo mesmo temor, trazendo mesmo afastamento. Em nome de Jesus estão sendo agora arrancados, desligada toda essa frequência, perde força agora em nome de Jesus. É muito louco porque Moisés sobe para ter a experiência. E Deus fala que quer falar com o povo. Só que quando ele fala para o povo que Deus deseja se manifestar, o povo fala que não quer ouvir. E isso, o medo nos faz rejeitar aquilo que vai trazer liberdade e libertação às nossas vidas. Quantas vezes nós dissemos não por medo a oportunidades que nos dariam acessos tão incríveis da parte do Senhor? Quantas vezes a gente dá um não e gera esse afastamento de relações, né? De situações que poderiam destravar tantas coisas dentro de nós. E uma vez nós fizemos uma intervenção urbana, uma missão em um farol, escrevemos mensagens e a gente falava, né? E era para entregar um presente para as pessoas no farol e a gente falava assim, quantas vezes você fechou a janela para oportunidades, para receber coisas, né? Só que por medo, por uma insegurança, por dados, por aquilo que você soube, por aquilo que você viveu antes, você simplesmente fecha o seu vidro. Porque era exatamente isso que acontecia. A gente abordava, falava que queria entregar algo para a pessoa e rapidamente ela subia o vidro quando via a gente vindo. Por medo. Ah, não, o farol é perigoso, isso é perigoso. O inimigo quer colocar esse pânico no meio de nós. Toda voz de pânico cesse agora em nome de Jesus. Tudo que é intimidação do inferno, cesse agora em nome de Jesus. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Para que medo? Se eu tenho o amor presente, se eu tenho o amor real, se eu tenho o maior amor do mundo. Você é possuidor do maior amor do mundo. Receba isso em nome de Jesus. O amor lança fora e a presença lança fora todo medo. Em nome de Jesus, Ele enche a casa, Ele enche o ambiente. Ele é maior do que qualquer outro espírito intimidador e manipulador. Invoca esse nome e rompe, quebra em nome de Jesus. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que o faz. Que parte maravilhosa desse versículo. Porque o Pai ama o Filho. Porque o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. Por isso que quando Ele olha para nós, Ele não olha o pecado, Ele olha o sacrifício do Filho. Ele olha Cristo Jesus, a justificação das nossas vidas. E mostra-lhe tudo o que o faz. O Pai está mostrando as suas obras. O Pai está dando o próximo passo. E é muito louco porque Amós registra algo
muito precioso para mim e para você, que somos profetas da casa do Senhor, né? Porque ele diz que Deus revela seus segredos ao seu profeta. Então não há nada que Deus vai fazer que ele não revele. E é exatamente essa marca. Os filhos sabem o que o pai está fazendo. Os filhos têm comunhão. E porque tem comunhão, o Espírito traz as nossas vidas e revela a nós os segredos. E é muito louco porque Jesus contava as parábolas do reino. E ele falava assim, ó, para eles, eu falo sobre o reino em parábolas, por causa das trevas e da ignorância. Mas para vocês, eu revelo, eu descortino os segredos do reino. O pai não tem segredo com o filho. Talvez você viveu uma experiência e com seus pais havia esses segredos, né? E talvez você ache que com Deus é a mesma forma. Você vai ser pego de surpresa. Você não vai ser pego de surpresa. O Senhor, ele vai revelar. O Senhor vai trazer consciência, o Senhor vai trazer a paz que excede todo entendimento. Não tem ser pego de surpresa com o Senhor. Tem soberania na nossa caminhada. E essa é a marca poderosa que os nossos pés vão receber em nome de Jesus. E você vai aí ter esses passos de vitória, de ir até o fim, porque foi amado primeiro. Eu disse, eu amo por mim mesma? Não, eu amo porque eu recebi o amor primeiro. E eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então, porque ele é meu, eu posso transmitir. E não tem ninguém que tenha transmitido e que ficou sem, queridos. Eu estou agora fazendo essa transmissão. Eu estou compartilhando e transmitindo o que eu recebi do Senhor. E porque eu estou transmitindo, coisas novas estão surgindo no meu interior. E coisas novas estão se desdobrando na minha trajetória. Então eu não fico sem porque eu estou transmitindo a você. Pelo contrário, eu multiplico. Então começa a entender aquilo que você recebeu. E começa a liberar aquilo que você recebeu. O que o inimigo não consegue impedir, ele não consegue expandir a igreja que avança, a igreja que tem os seus caminhos prósperos, a igreja que está mesmo estaqueando e avançando. E essa é a marca das nossas vidas. Nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim em nome de Jesus. Só quem ama vai até o fim. Esse amor é esse amor sacrificial. E eu quero ler aqui 1 João 5, do versículo 1 ao 4. Abra sua palavra em nome de Jesus. 1 João 5, 1 ao 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que marca poderosa, porque a gente fica achando que para vencer as batalhas e os conflitos da nossa alma e os confrontos do nosso espírito, é aquilo que a gente possui, talvez de material, talvez de conhecimento intelectual, talvez de entendimento. Não, o que vence o mundo é a fé, é a nossa fé de que Jesus é o Cristo e que os mandamentos do Senhor não são pesados. E é muito louco porque hoje, nesse sábado, né? Nós estamos aí na Rádio FM, a 97.5, Cidade Gospel, em 50 cidades aqui do interior de São Paulo, anunciando a frequência de uma igreja sem placa. E hoje eu compartilhei lá um áudio, a Karina colocou na programação dela, ela tá com um quadro de O Pastor Responde. E hoje a pergunta era se o mandamento do Antigo Testamento, se ele ainda valia para os dias de hoje, né? E eu respondi isso,
falando que as pessoas, né, elas estão aí em uma métrica, medindo as suas idas e pesando as suas idas, daquilo que vale, daquilo que não vale, né? Elas estão preocupadas com isso. Ah, isso vale. Ah, isso não vale. Ah, eu posso fazer isso. Ah, eu posso fazer aquilo. Ah, o que vão achar disso? Ah, o que vão achar daquilo? Ah, isso é certo. Ah, isso é errado. Ah, isso é certinho. Então, elas querem andar, né? Elas fazem tudo isso porque querem andar certinhas. Mas a palavra revelada não é para quem deseja andar certinho. A palavra revelada é sobre o envio de Jesus. É sobre nós ocuparmos o reino de Deus, o reino dos céus. É para quem morreu e nasceu de novo, da água, do Espírito e do sangue. Porque a água, o Espírito e o sangue é exatamente a marca daquilo, de nós recebermos o sacrifício, né? A água, tem tantas coisas. O bispo pregou uma vez essa palavra em um batismo, sobre o batismo por água, batismo do Espírito e o batismo do sangue, sendo a marca mesmo desse cálice, sendo a marca do sacrifício de Jesus. E muitas vezes a gente banaliza, não entende, e faz mesmo conchavos e comercializa, e vende uma intimidade que não tem preço, né? E a gente abre mão daquilo que é o nosso maior tesouro, para poder entrar dentro de uma validação e uma aceitação que, de fato, nem estão aceitando, até quando dizem que estão. Por quê? Porque os mandamentos humanos de uma lei, de uma religião, de uma sociedade, é aquilo que você aparenta ser, é aquilo que tem o registro das suas mãos. Ah, fez esse crime, ah, não sei o que lá. E não a intenção, e não a motivação, e não o que está enraizado no coração, e não a corrupção do que a boca... Tá entendendo? É uma loucura... E a gente entra dentro de tudo isso, querendo as métricas, querendo seguidores, querendo reconhecimento, querendo aquilo. E esquece, né, de querer simplesmente aceitar o que já foi manifesto e feito, que é o sacrifício do próprio Cristo. Então, o porquê tudo isso? Eu coloquei, porque quem nasce do sacrifício se torna um. Então, nós nos tornamos esse sacrifício. Por isso que não tem como te matar de novo. Você já morreu. Não tem como ser tão sacrificial, porque você já está dentro do sacrifício do próprio Cristo. Você já recebeu isso. Já é parte de quem você é. Então você sai dessa comiseração, você sai desse vitimismo. Ai, pobre que sou. Ai, meu Deus, vítima que sou, né? Ai, por que estão fazendo tudo isso? E você começa a governar e ter soberania, porque você é participante desse sacrifício. Porque você recebeu e você está sendo coberto por esse sacrifício. E aí você vence a aparência de querer cumprir a tabela, de querer ser algo, entendendo que você já é a imagem e a semelhança do Filho. É isso que todos esses versículos manifestou até agora. O Filho que manifestou a filiação simplesmente porque ele aceitou. E isso é muito louco, porque a negociação que Eva faz com a serpente é de algo que ela queria adquirir e possuir. Essa era a expectativa que a serpente vendeu a Eva. E Eva se esqueceu que ela já era. Ela já tinha a imagem e a semelhança do próprio Deus. Então não caia nesse engano, porque esse engano tira de você o amor. Esse engano vai interferir, vai fazer com que você não chegue até o fim. Esse engano vai fazer com que a sua mensagem não seja propagada. Esse engano vai te deixar dentro de um engano onde você fica cego. Então saia desse cenário em nome de Jesus. Saia de toda essa loucura de querer cumprir a tabela, da satisfação da sua lista de acertos. Saia de tudo isso em nome de Jesus. Venha ter satisfação do seu sacrifício. Venha ter satisfação no sacrifício do próprio Cristo. Venha ter satisfação nesse caminho. Venha ter satisfação nesse amor. Venha ter satisfação de ser filho. Venha ter satisfação de completar a carreira e entregar a fé em nome de Jesus. Por isso os mandamentos de Deus não são pesados. Aqui ele diz, né? Quer ver? Quando amamos a Deus, e nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus
mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Como eu amo a Deus? Quando eu guardo os seus mandamentos. Os mandamentos são as leis? Não. O mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porque isso não é pesado. Eu falei hoje no áudio que o amor não é uma tentativa. Eu não tento amar alguém. Eu não tento servir alguém. A gente tem que sair disso, porque quando você coloca como uma tentativa, né? Você pode justificá-la. Ah, tentei, não consegui, pelo menos eu tentei. Nós não pelo menos tentamos, nós recebemos o Espírito. O Espírito manifesta. Essa é a marca sobrenatural, meu amigo. É você manifestar amor ao seu inimigo. Me fala o que de natural e lógico tem nisso. Me diz que quem vai conseguir pela sua tentativa, pelo seu poder. Ninguém consegue. Agora, pela vida do Espírito, que é a única que você tem, que é a única que será vivida, por essa sim, essa você consegue manifestar essa verdade, né? Aí eu coloquei, por isso os mandamentos de Deus não são pesados. O que é pesado? Pesado é o pecado, pesado é a loucura desse mundo, é um fardo, né? Só que a palavra diz, vinde, os que estão cansados e sobrecarregados. A única coisa que pode sobrecarregar é a sua vida. É você aceitar viver uma medida que não é sua, um testemunho que não é seu, uma trajetória que não é sua, uma porção que não é sua, a vida que não é sua. A vida da sua alma não é sua, mas se você vivê-la, você vai ficar nessa aflição. Você vai ficar nessa sobrecarga. Só que todos aqueles que vão até Jesus recebem o alívio. Porque ele tira o quê? Ele tira o peso de um pecado, de uma tentativa que você nunca vai conseguir alcançar. E ele coloca sobre você a marca desse sacrifício e dessa vida, de um aperfeiçoamento. Ele coloca sobre você o Espírito que diz, ser perfeito na minha presença. Ande na minha presença e ser perfeito. E você vai entendendo que a marca do seu envio vai ser a marca de uma aperfeiçoação. De um aperfeiçoamento, perdão. Porque esse ser aperfeiçoado significa nós vamos até o fim. E é muito louco porque o pecado, o significado de pecado da raiz hebraica vai dizer exatamente isso, né? Que é nós errarmos o alvo. Deveria acertar em um lugar, acertei outro. E o lance da perfeição é ir até o fim. E o amor de Deus é perfeito. Por isso que não tem como ficar na metade. Ele já é perfeito. Ir até o fim. Então, que em nome de Jesus você entenda a essência dessa palavra. E que em nome de Jesus você receba essa palavra. E você dê frutos dessa palavra. Em nome de Jesus. Então, só que em seu novo nascimento. Porque novo nascimento significa novo entendimento. Porque eu recebi uma nova mente. Eu sou possuidora da mente de Cristo. Eu ando agora por aquilo que é bom, perfeito e agradável. E eu vivo o quê? A renovação do meu entendimento. Então eu sou renovado toda vez que vem um ataque, toda vez que vem aflição e que o inimigo deseja que eu erre o alvo. O que vem sobre a minha vida... Vem um aperfeiçoamento, vem a palavra do Senhor, vem a presença do Senhor, vem a visitação do Senhor, vem o alívio do Senhor. Existe alívio para a sua vida, querido. Você não caminha sozinho, mas esse jugo é dividido com o próprio Senhor. Ele está caminhando contigo, a marca dos seus pés nesse caminho nunca é de uma solidão, nunca é de uma ausência, de uma falta. Em nome de Jesus. Então, você é acrescentado pela fé. Né? Essa perfeição de ir até o fim. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É pelo que vejo? Não. É pelo que tenho convicção. É pela minha força? Não, é pela fé. Então muda os seus olhos. Se você mudar os seus olhos, você vai até o fim. Porque o amor vai ser derramado. Hoje eu estava pensando, eu estou estudando. Tô buscando outras coisas dentro do digital. E eu tava estudando algumas coisas e eu comecei a seguir uma pessoa que tem um conhecimento. E aí me foi apresentada uma outra pessoa que tem uma linguagem, assim, muito humilde. E hoje eu peguei e fiquei assim dentro de mim, né? A cabeça manipuladora. Fiquei
deveria ter ficado com esse cara. Nossa, minhas ideias batem muito mais com a dele. Ele tem um coração muito mais moldável. Talvez eu conseguiria chegar mais próximo, não sei o que lá. Esse aqui, nossa, cheio de si, não sei o que, de ego, nananã. E aí o Senhor falou assim comigo, só que eu falei que vai ser com ele o caminho do acesso. E essa é uma marca muito louca, porque nós podemos ter uma escolha, mas a nossa decisão não vai ser por aquilo que nós escolhemos, mas por aquilo que o Senhor tem uma direção. Por quê? Porque o amor, ele não está limitado a alguns, para quem é mais fácil, para quem merece, para quem pensa igual. Querido, vai ser mais sobre o que é totalmente contrário a você, porque essa é a marca do nosso testemunho, um amor que é derramado sobre todos. Então, o porquê Jesus continuou em direção a Jerusalém? A gente pode se questionar, porque se Jesus conhecia todas as coisas, cara, ele sabia que aquele dali não seria o caminho mais simples, né? E mesmo ele sabendo de tudo isso, que ele sofreria tanto, por que ele continuou caminhando para Jerusalém? Porque ele continuou indo para o palco daquele sacrifício. Porque ele continuou indo para toda aquela loucura que nós sabemos que foi. Por que ele continuou? O porquê Jesus se entregou, né? Mesmo sabendo que tinha o poder para reagir, mesmo sabendo que ele tinha ali anjos que iriam militar aquela guerra se fosse necessário. Por que Jesus continuou caminhando para Jerusalém? E essa é muito louca. Abre aí a sua palavra em Mateus 16, 21. Eu li isso há 2 sábados atrás, que é a marca de Jesus falando aos discípulos que ele iria continuar Jerusalém, o caminho de Jerusalém, né? Porque lá seria necessário. Diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Então, mesmo Jesus sabendo daquilo que era óbvio, comparado ao seu testemunho, ele continuou, porque maior é o testemunho, maior é o nosso desejo de entregar a Deus o que ele nos pediu. Às vezes parece absurdo e muitas vezes é totalmente confrontador, mas para aqueles que ouviram a voz do Senhor, para aqueles que estão ouvindo, a gente falou na quinta-feira, né? A gente estava pregando sobre servir. E eu falei, gente, o que a gente está falando aqui não é uma receita de bolo, é uma experiência. Eu e o Raul, a gente tem experienciado coisas surreais. A gente chega aqui no prédio super cedo. E na maioria das vezes a gente sai daqui super tarde. Não porque alguém está nos pedindo. Até tem quem nos peça. Mas porque a gente tá ouvindo a voz de Deus, cara. E a gente, às vezes, tem dia assim que a gente fica, né, com o coração cheio, triste, frustrado. Por quê? Porque a gente fica em uma comparação. Ah, esse podia ajudar, esse também poderia colaborar. A gente cria expectativas de um serviço. E só que, infinitas vezes, né, o Senhor veio, visitou a gente orou em casa, choramos na presença de Deus, né? E o Senhor colocou uma palavra, moveu uma situação, veio com favor, trazendo às nossas vidas o quê? Que Ele estava pedindo. Então, melhor do que saber que alguém humano te pede algo, e essa pessoa te ama e você a ama, e você tem a capacidade de entregar, é saber que Deus está te pedindo algo, né? E que você pode entregar. E é muito louco porque Deus está pedindo as coisas para as pessoas. E as pessoas estão ouvindo. Elas dizem que não. Mas elas escutam a voz de Deus. Só que elas dizem não. Porque não é conveniente, né? Porque elas vão ter que ter as suas renúncias. Porque elas dão a desculpa, né? Agora não. E eu lembro quando eu cheguei na África do Sul e o Senhor falou comigo que eu iria voltar para morar ali. E eu comecei a dar desculpa pro Senhor. Senhor, eu não tenho idade. Senhor, meus pais acabaram de se separar. Senhor, minha mãe tá com essa situação financeira agora dentro de casa, eu teria que ajudar. Senhor, eu acabei de entrar dentro da faculdade, bolsa 100% gratuita, tudo o que eu quis. Senhor, eu estudei tanto para poder entrar. Senhor, eu comecei agora a empresa. Senhor, 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 Senhor. Só que nos meus últimos dias lá, o Senhor me deu uma experiência tão louca.
cara, todas as coisas morreram. E eu lembro quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, ó, você não vai, porque você tem os seus sonhos, você vai viver os seus sonhos. E eu falei pra ela, mãe, mas entre a sua voz e a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. O que são os meus sonhos perto dos sonhos de Deus? Cara, quando você escuta a voz de Deus, você sabe, aquela frequência é diferente, te enche, te quebranta, e coisas que são absurdas que você fala, meu, isso é absurdo. Faz tanto sentido. E você sente tanto amor por entregar, por ter algo para entregar para o Senhor. E você tem algo agora para entregar para o Senhor. E eu tô tão cheia de Deus. Eu tenho mais coisa para falar, mas eu quero orar por você. Porque você tem algo para entregar para o Senhor. E a palavra sempre diz que a obediência, né, é muito melhor do que um sacrifício. Que você hoje encontre esse caminho de uma obediência. De ouvir a voz de Deus e entregar o que Ele está te pedindo. Porque tudo que tem em você, foi Ele mesmo que moldou. Foi Ele mesmo que colocou. É como você agora voltar, né, e falar, olha, não posso te ajudar. O mundo faz isso, querido. Mas Deus não faz. Você pode responder dessa forma também. Para o seu colega, para o seu amigo ou para o seu sócio. Mas para Deus não responda assim. Não responda isso para o seu envio, para o seu chamado. Porque o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o chamado do Senhor. O nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. E eu quero agora orar por você. Eu tenho aqui coisa ainda para concluir, né? Eu coloquei aqui, eu e você aprendemos a crer que o melhor caminho é o que aponta para os benefícios, para os livramentos, para a evolução. E, na verdade, quando nascemos de novo e passamos a entender o reino de Deus, vivemos crendo que o melhor caminho é sempre aquele que gera um testemunho contra o inimigo, que deseja se opor ao amor e se opor a nós irmos até o fim. Então, quando a gente nasce de novo, o caminho ganha uma nova percepção. Os seus olhos ganham uma nova maneira, tudo fica novo. E agora codificado, alinhado, linkado, totalmente conectado com os céus. Por isso que Paulo fala que não tem nada, né? Seja nada assim que é proibido, né? Mas você vai precisar o quê? Julgar todas as coisas, saber se aquilo convém a você a praticar. E o convém não é um lance de uma conveniência no sentido de uma vaidade, mas sentido ao testemunho e ao propósito que você carrega. Então não é que o caminho do benefício é ruim e você... Não, a pergunta é, está conectado com o testemunho que você tem que dar agora? Se tiver, acesse. Se não tiver, busque do Senhor uma direção. Então, nesse caminho de sacrifícios, experienciamos a morte para manifestar a ressurreição. Não é sobre a paisagem e fatos do caminho. É sobre a soberania do testemunho que você carrega em seus pés. Ele mostrou, vou sofrer tudo isso para ressuscitar ao terceiro dia. Jesus, nessa passagem que eu li agora para vocês de Mateus 16, 21, começa, né? Começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer. E é muito louco, porque ele conclui falando que ele morreria. E aí pode ter os escandalosos, ai meu Deus, Jesus vai morrer. Só que ele termina falando que ele vai ressuscitar no terceiro dia. O início pode parecer muitas perdas e exposições, negligências e loucuras. Mas o final você sabe que é de ressurreição, que é de resgate e que é de vida. Então, amar até o fim é a marca da nossa vitória de vencer esse mundo. E para encerrar agora, para aqueles que podem abrir e depois estudar lá em Apocalipse 2, 26, a gente vai ler esse versículo.
porque fala, né, sobre a marca de vencer o mundo. E é muito louco porque os impérios, os reinos desse mundo colocam a autoridade sobre uma coroa, né? Eu olho, tem uma coroa, eu sei que é o rei, então eu preciso me render àquilo, eu preciso prestar culto àquilo, eu preciso adorar aquilo, eu preciso ter essa devoção. Só que é muito louco porque eu e você temos uma caminhada de servir a esse mundo, né? E as pessoas não estão vendo a coroa como não viam de Jesus. E muitas vezes buscam isso para que elas possam ter uma validação dentro delas, se vão te ouvir ou não vão te ouvir. Se o que você fala é verdade e tem relevância ou não, né? Só que é muito louco porque a palavra diz sobre a coroa da vida, né? Que nós vamos receber a coroa da vida. Mas só recebe a coroa da vida aqueles que vencem o mundo. Aqueles que são os vencedores. Aqueles que reinaram com Cristo Jesus. Agora, nesse tempo. Aqueles que viveram a eternidade agora, nesse tempo, né? Então existe ressurreição para tudo que o inimigo deseja pôr um fim. Não aceite as palavras do inferno que diz que o seu fim, que dizem que o seu fim é o pecado. Não aceite essas palavras em nome de Jesus, porque o fim do pecado é o sepultamento do homem natural. Se você morreu, a marca do pecado está ali. Você não precisa lutar com isso. Você já recebeu a justificação, o pecado já foi resolvido. Fim para o pecado é o início para o seu homem espiritual. E esse homem espiritual viverá da fé, de um início de um amor, porque Deus te amou. E um caminho de amor, porque Ele está aperfeiçoando. E um final de um amor, porque vai acabar tudo no Filho. Então é muito louco, porque Adão, no início de tudo, lá no jardim, recebeu de Deus uma missão, que era guardar e cultivar aquilo que ele havia recebido. E ele não soube guardar, muito menos cultivar, né? E o pecado entrou, e a intimidade, e a aproximação, né? E a relação com Deus, essa comunhão, ela foi perdida, porque esse pecado ele entrou e afastou totalmente, né? Só que é muito precioso, porque lá em Apocalipse 2, 26, que eu pedi para você abrir, diz assim: ao vencedor, aquele que reinou com Cristo Jesus, aquele que viveu a unidade da igreja, aquele que serviu até mesmo o inimigo, aquele que andou mais uma milha, aquele que serviu a Deus, aquele que amou a Deus acima de todas as coisas, aquele que buscou o reino e a sua justiça, a esses, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então é muito louco porque Apocalipse 2 é Jesus trazendo as obras das igrejas, falando, né, e validando aquilo que eles tiveram uma assertividade, aquilo que eles entregaram como testemunho, mas também colocando uma voz de uma denúncia sobre aquilo que foi manipulado, sobre aquilo que foi interferido, sobre aquilo que eles não conseguiram sustentar. Porque o inimigo não quer que você sustente o testemunho, porque o testemunho vai julgá-lo. Então ele quer mesmo interferir, ele quer mesmo destruir, ele quer mesmo matar, ele deseja gerar isso. Só que a palavra diz que nós vamos guardar, aquele que guardar até o fim as obras. Que obras são essas? As obras do Pai. Por isso que eu falei, né? Se não tem a relação, não tem como você saber o que o Pai está trabalhando. Se você não sabe o que o Pai está executando, porque você não vai conhecer a obra, como você vai guardar? Como você vai guardar o que você não conhece? Como você vai guardar esses ensinamentos? Se você não está escutando o Espírito, se você não está buscando na palavra, se você não está tendo a comunhão com os irmãos, se você não tem uma agenda de unidade, como você vai guardar algo que você ainda nem se expôs para receber? Então isso é muito, muito louco, né? Porque ele completa todas essas coisas nos ensinando a guardar. E eu coloquei, você pode querer guardar muitas coisas, mas a mais importante é o amor, porque o amor ele venceu o mundo. Então, quem vai nos ensinar a guardar todas essas coisas é o Espírito.
O Espírito vai ensinar a igreja a guardar esse testemunho. O Espírito vai ensinar a igreja a preservar esse amor. O Espírito vai ensinar a igreja, né, a guardar esse caminho. Então, o que eu quero orar hoje? Eu quero orar por essa experiência, por essa visitação, por essa presença. Eu quero orar para que você agarre ao Espírito, para que o Espírito possa falar contigo todo momento, te direcionar o tempo todo. Se quando você tem um trajeto lá com o seu carro, o GPS está falando o tempo todo, vira à direita, vira à esquerda, você está ouvindo, né? Essa é uma precisão para quê? Para que você não perca, né, o caminho. Para que você não entre em um lugar errado, para que você chegue no destino com a melhor condição possível, favorável àquele testemunho. O Espírito quer direcionar, o Espírito quer estar presente. E eu quero orar essa marca agora, porque um dos conselhos às igrejas foi: lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Muitos estão se esquecendo do primeiro amor. Por isso não conseguem ter continuidade, muito menos completar. Se você esquece aquilo que é a primícia, se você esquece aquilo que foi a primeira direção do Espírito, como você vai conseguir completar? Como você vai conseguir encerrar? Não tem como, querido. Que o Espírito agora possa te levar a esse caminho de arrependimento. Que você se arrependa, que você lembre agora de onde você caiu, que você lembre agora do que você se esqueceu, que você lembre agora desse amor, dessa presença, do Pai contigo, dessa voz, em nome de Jesus. E que você entregue o que te custar, entregue ao Senhor, se Ele estiver te pedindo, em nome de Jesus. Pai, eu oro essa palavra a cada um que está conectado a essa frequência, que está conectado a essa transmissão, que entendeu essa marca, Senhor, que eu trouxe hoje, desse amor, o amor que venceu o mundo, o Espírito que venceu o mundo, oh meu Deus, a fé que vence o mundo e que está sobre nós e que o Senhor depositou sobre os nossos corações e que agora o Senhor tem nos ensinado a guardar. Coloca essa marca sobre os meus irmãos, Senhor, de uma coroa da vida que será conquistada para todos aqueles que completam, que guardam a fé, que completa esse testemunho, Senhor. Em nome de Jesus, traz agora a consciência, traz consciência desse caminho, traz consciência agora dessa missão, traz consciência desse amor. Todos aqueles que não se sentem amados, que nunca superaram a marca de um abandono, de uma rejeição, de uma exposição, que nunca superaram a marca de uma violência, da morte. Eles ressuscitam agora contigo, Senhor. Eles ressuscitam agora, Senhor. E nessa ressurreição recebem a marca desse amor, recebem a marca de ir até o fim. Todas as alianças que foram deixadas no meio do caminho, toda a marca de resultados incompletos, de qual o inimigo se agrada, de qual o inimigo promove. Em nome de Jesus eu denuncio agora, Senhor. Eu denuncio essas obras, eu denuncio essas motivações, eu denuncio, Senhor, esses propósitos, eu denuncio esses caminhos e desligo, Senhor, agora em nome de Jesus, ligando uma nova condição, ligando um novo cenário, um cenário onde há vida eterna, vida abundante, superior a um mandamento, a uma ordenança, a uma imposição. Oh, meu Deus, ministra agora os teus filhos, a marca dessa presença eterna do Cristo Jesus, o corpo seu glorificado, Senhor, que agora é a marca da tua igreja. Coloca agora, Senhor, a igreja vai até o fim, não vai se esquecer do primeiro amor, mas vai viver essa restauração. Adorna a tua igreja, Senhor, porque só quem ama vai até o fim. Coloca a vida, coloca mesmo, Senhor, amor naquilo que nós fazemos, na marca do nosso serviço, no resgate, Senhor, que é o nosso desejo, que é o nosso coração, que é servir os nossos irmãos, que é ajudar os nossos irmãos, Senhor, a crescerem em fé, a serem edificados por essa palavra, em nome de Jesus.
Eu oro agora por toda a reconciliação que está sendo feita, por todos aqueles que estavam distantes e perdidos, por todos aqueles que estavam na marca de um engano e de trevas, e que recebem dessa luz e que caminham agora nessa verdade, em nome de Jesus. Seja o Senhor agora com eles, Pai, e que eles sejam agora contigo, que essa unidade agora seja manifesta, porque Cristo é um com o Pai e nós somos um com Cristo. Nos fazer um com o Pai através de Ti, Senhor Jesus. Eu oro essa palavra agora, ligando no espírito dos meus irmãos essa verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que você seja cheio. Que não cesse, porque esse link vai se encerrar. Mas que você se mova agora. Ande nos cômodos da sua casa. Pega um óleo da unção, se você tiver disponível. Passa mesmo nos ambientes, nos travesseiros, nas portas. Ore por aqueles que vivem com você. Ore a marca desse amor. Fale o quanto você ama essas pessoas. Declare o seu amor ao Senhor. Declare o quanto você vai caminhar por esse amor. Porque só quem ama vai até o fim. É impossível você ir até o fim se você não entende o amor. Se você não recebeu esse amor. Se você não foi alcançado por esse amor. Você vai ser frustrado. Agora, se você recebeu esse amor, você sabe que tudo é possível. Pela marca dessa fé. Em nome de Jesus. Então, tá aparecendo aí na sua tela todas as formas que você pode fazer a consagração da sua oferta, da sua semente. Consagre ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta e o seu voto. Faça ao Senhor um voto e uma oferta de amor, de gratidão a Ele, por tudo que Ele tem movido, por tudo aquilo que você tem convicção, que já está sendo movido no mundo espiritual. Você que está no Brasil ou fora do Brasil, tem formas de você consagrar a sua semente ao Senhor. Não dê desculpas. Acesse o caminho que existe aí para você como um atalaia, participante das missões e tudo que está sendo gerado aqui nesse altar, em nome de Jesus, com muita verdade, com muita clareza, com muito amor. Tudo que nós fazemos aqui é para que você que está aí do outro lado, nas nossas transmissões, tudo aquilo que a gente tem feito no digital, no online, seja mesmo alcançado, seja mesmo resgatado, seja ativado por Senhor, desperto do sono da morte, desperto da morte que o inimigo te inseriu. E pelas pessoas que passam nessa cidade, que nos visitam, sejam alcançados, encontre essa porta aberta, encontre um melhor ambiente, encontre um melhor equipamento, encontre um melhor serviço. Então tudo que você consagra tem um destino muito claro, o destino é o resgate, né? Então amanhã, o nosso domingo, nós temos 3 cultos poderosos, 9 horas com a pastora Elô, 11 horas comigo e às 18 horas com o Bispo Betão. Uma palavra maravilhosa do domingo do desfazer as faixas. Então, tudo aquilo que está envolvendo a sua vida, tudo aquilo que está te paralisando, tudo aquilo que está te deixando dentro da morte, do cenário da morte, amanhã vai ser denunciado e você vai viver uma semana, em nome de Jesus, de grandes liberações. Então esteja conosco, conectado por esse canal da Igreja Sem Placa e aqui no nosso ambiente, na rua 9 de julho, 533, é o centro de Vinhedo, é o lugar do encontro, é o lugar da presença, é o lugar das oportunidades, é o centro do mundo. Nos vemos aqui amanhã, 11 horas, em nome de Jesus. Shalom, shalom.